amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, é o segundo vídeo do canal do dia, tá? Por que que esse vídeo é diferente? Eu vou trazer para você a visão de um São Paulino, o Barolo, falando sobre o momento do Palmeiras, que serve para abrir os olhos de alguns aí, tá? Que a gente tem que valorizar esse momento do Palmeiras. Para quem não sabe, o São Paulo foi eliminado pela LDU, né? E tem autoridade para poder falar sobre o quão grandioso foi esse jogo do Palmeiras. Não caiam na narrativa de que o Palmeiras não fez um feito grande. O Palmeiras tem enfiado 4-0 na LDU, é um feito extraordinário. A gente vai ver a fala do Barolo. Eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final, até pra gente refletir. É um vídeo diferente aqui, uma visão diferente de um cara falando sobre o Palmeiras, um torcedor São Paulino. É um cara muito inteligente, muito coerente nas análises. Vale a pena assistir até o final. Mas primeiro, a gente vai ver a fala de um outro cara, o Cazé, lá da Cazé TV, falando sobre os feitos do Palmeiras na Libertadores e nos últimos anos aí, beleza? Bora ver o vídeo aqui da Cazé TV primeiro, do Cazé, e depois a gente vê a análise do Barolo. É um vídeo longo, é um vídeo diferente, mas eu peço a vocês que assistam até o final, beleza? É importantíssimo assistir até o final, até pra gente fazer uma análise aqui depois, bater um papo, beleza? Bora ver. Palmeiras acredita que vai vencer a qualquer momento, Cazé. É, porque vence, né? Aí chega uma hora que você realmente acredita, porque depois de tanto vencer tantas vezes, você acredita em tudo, né? Porque hoje a gente estava ali falando do Noite de Copa, né? Que é um baita de um programa que a gente tem aqui. Terça, quarta e quinta, a gente vara aqui à noite, falando sobre a rodada de Libertadores Sul-Americana, e a gente estava falando que o Flamengo estava ali fazendo conta, que o Inter estava fazendo conta, que o Botafogo estava fazendo conta, que o Cruzeiro foi eliminado, que o Fortaleza estava bem, mas dando uma olhada, que o São Paulo estava até tranquilo, mas quem estava benzão é o Palmeiras. Aí você fala, pô, mas está benzão na Libertadores, classificado, voando. E tá no Brasileirão, tá bem demais também. Qual que é o segredo desses caras? E eles acreditam porque, de fato, eles já viveram essa situação muitas vezes. É um time que se acostumou a vencer, apesar de estar com caras novas, o trabalho já passou por várias coisas. E na figura do Abel Ferreira. Então, assim, hoje, o Souzinha vai falar, né? Deve ter ficado chateado. Ficou chateado, Souza? Fiquei. Ele chegou aqui boladão, não vou mentir. É porque, assim, o São Paulo, você podia enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio da temporada do São Paulo. E o Souza estava escolhendo sempre olhar pelo copo meio cheio. E é verdade. O São Paulo estava invicto. O São Paulo faz ótimos jogos fora de casa pela Libertadores, por exemplo. O São Paulo não toma gols fora de casa na Libertadores. Mais do que jogar bem, não toma gols fora de casa na Libertadores. Mas hoje jogou mal o Clássico. Hoje o Palmeiras foi muito superior. O Cazé tocou num ponto aqui. Qual que é o segredo desse time do Palmeiras? Qual que é o enigma desse time do Palmeiras para conseguir tantas viradas ao longo dos últimos anos aí? Virou tipo, pra nós palmeirenses, parece que virou algo normal, né? Pra nós palmeirenses parece que virou algo normal. Pra ótica de torcedores de outros clubes, irmão, isso é inacreditável, certo? E o segredo disso tem um nome e um sobrenome: Abel Ferreira. É a mentalidade do Abel. Vou repetir para vocês, tem nome e sobrenome: Abel Ferreira. Se fosse outro técnico, irmão, você acha que o Palmeiras ia ter essa vontade, esse ímpeto aí? Meu amigo, o Abel Ferreira deve fazer um quebra-pau no vestiário quando a coisa tá desandada. Por que você acha que muitas vezes o Palmeiras entra de forma apática, sabe? Entra meio esquisito, mas no segundo tempo parece ser outro time. Já aconteceu isso várias vezes, irmão. Eu já até perdi a conta de quantas vezes já aconteceu. Você sabe disso. Então, o segredo é esse. É a mão do técnico. Não tem outro segredo, não tem outro enigma aí. É o dedo do técnico, cara. Que, além de fazer a parte tática, ensinar o jogador nos treinos, é o fator mental que ele passa pros caras. Agora, bora ver aqui a fala do Barolo. O ponto do vídeo é esse. É a análise do Barolo. E eu peço a você, se você gosta dos meus vídeos, veja essa fala até o final, beleza? Bora ver. Meus amigos, agora são 9 horas e 8 minutos da manhã dessa sexta-feira, dia 31. Eu tô gravando esse vídeo mais cedo por alguns motivos, mas o principal deles é que agora ao meio-dia eu tenho novamente uma outra cirurgia de emergência para fazer
num dente. Lembra aquele tratamento que eu fiz de emergência durante a madrugada? Eu, infelizmente, caí na mão de um dentista picareta que ele fez um serviço porco e eu vou ter que refazer todo o canal, tudo que foi feito por ele vai ter que ser refeito por uma dentista, dessa vez, espero que competente. E eu tenho essa cirurgia marcada para o meio-dia, então muito provavelmente eu vou estar sem poder nem falar durante essa sexta-feira. E eu queria estar recuperado para estar amanhã, para fazer a nossa manhã, nosso pré-jogo, e no domingo para estar na rádio também, então a gente vai fazer a transmissão de Vasco em São Paulo. E eu também, esse vídeo, na verdade, era para ter sido feito ontem à noite. Se eu não tivesse com o escritório aqui, se eu ainda tivesse com aquele estúdiozinho em casa, eu teria feito esse vídeo ontem à noite, depois da classificação do Palmeiras. Mas, né, como eu não tenho equipamento tá tudo aqui, e eu também tava com muita dor ontem, e eu não consegui nem assistir o jogo, porque eu tava tomando remédio, e foi um negócio, ainda tá doendo muito, tá tudo anestesiado aqui, minha boca, e eu não consegui gravar ontem, mas eu acho importante a gente conversar, e eu queria muito também saber a sua opinião, já vou pedir pra você deixar a sua opinião aí nos comentários. Eu acho que, depois da classificação do Palmeiras ontem, o meu enteado, que é palmeirense, ele estava em casa lá comemorando, feliz da vida, e me fez ter uma reflexão em cima do que aconteceu, e eu queria explicar para vocês, fazer esse pequeno desabafo aqui e dizer o motivo principal do que me deixou mais triste ontem na classificação do Palmeiras, e você pode também incluir a classificação do Flamengo aí, não é só a questão do Palmeiras por ter a classificação histórica que eles conseguiram ontem, mas também a classificação do Flamengo, e aquilo que a gente vem falando já há muito tempo aqui no canal, praticamente desde que o canal existe, né? Porque o canal surgiu em 2017 e já nasceu num período que o São Paulo estava sendo devastado, estava sendo destruído pelas pessoas que estão lá há tanto tempo e que vão continuar lá há muito tempo, vão continuar muito tempo no poder. Eu acho que a gente pode analisar, eu acho que a gente não tem como não falar do Palmeiras, e eu peço até licença para os amigos palmeirenses, porque eu não conheço os bastidores do Palmeiras, mas eu acho que quando acontecem momentos como aconteceu ontem no Allianz Parque, eu acho que a gente deve refletir e se você me permite aqui na nossa conversa de hoje, fugir um pouco só do campo, né? Só da questão da virada, só da questão dos 4 gols. A gente pode usar isso, se for inteligente, a gente pode usar isso como um exemplo, né? Nós que torcemos para os times rivais. Já falei para vocês aqui, eu tenho uma história com o Palmeiras, principalmente por causa do meu pai, né? A minha família Barolo, italianada, todo mundo, a grande maioria torce pro Palmeiras. O meu pai era um palmeirense fanático e a gente teve um convívio muito legal durante toda a vida dele, de um brincando com o outro, um enchendo o saco do outro, mas principalmente um respeitando o outro. Então, por mais que eu tenha o Palmeiras como meu maior rival, maior do que Corinthians, maior do que qualquer outro clube do mundo, eu tenho um respeito muito grande e, sinceramente, de todo o coração, eu não tenho ódio do Palmeiras, não tenho ódio do Corinthians, eu não tenho ódio do Flamengo. Eu não consigo ter esse sentimento que eu aprendi com meu pai. Meu pai me levava para assistir o Flamengo do Zico, meu pai me levava para assistir o Corinthians do Sócrates, meu pai me levou para assistir no Morumbi, quando o Santos jogava no Morumbi, para assistir os meninos da Vila, o Juari, ver o Ailton Lira bater falta. Meu pai gostava de futebol e eu aprendi isso com ele. Ontem eu vi muitos São Paulinos, depois que acabou o jogo, que eu tava ali deitado meio sonolento com os remédios que eu tomei, vendo alguns amigos São Paulinos falando sobre a classificação do Palmeiras. Eu vi poucos torcedores querendo meio que desmerecer a vitória. Pegou um time fraco, o gramado sintético, como até o treinador da LDU, que é brasileiro, né, que não tem história nenhuma no futebol, foi falar do Abel, foi falar do gramado sintético. Eu acho que quando você tenta desmerecer uma classificação como a de ontem, por mais difícil que seja, né, porque teve gente que tentou desmerecer, mas é muito difícil você desmerecer. Mas eu acho que você pode pegar alguns exemplos e o que me deixou mais triste, mais chateado, foi ver a distância que o São Paulo tá disso tudo, né? A gente vai ter a final de Flamengo e Palmeiras mais uma vez, o que eu tô acostumando chamar agora de o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, né? Que é o que tá se transformando no futebol brasileiro. A gente vai ter mais uma vez uma final entre esses dois clubes, merecida, né? Uma merecida final. Aliás, o Palmeiras merece ser campeão por tudo que fez durante a campanha e também pelo que fez nesses jogos de semifinal. E o Flamengo também merece por tudo que fez, pela reconstrução, por tudo. Esses times não estão aí à toa, eles não estão aí por acaso. E eu, olhando para a situação do São Paulo, vendo o que está sendo feito nos últimos 15 anos e vendo principalmente o que vai ser feito a partir de agora, com os conchavos políticos dessa gente que destrói o São Paulo há tanto tempo, o que me entristeceu ontem, o que me deixou muito desanimado, e eu tenho certeza que muitos São Paulinos também, foi olhar o quanto o São Paulo está distante disso. Eu acho que em relação ao jogo do Palmeiras, a gente pode fazer uma análise de suposições, a gente pode fazer algumas suposições aqui, como por exemplo, eu fico me perguntando como a diretoria do Palmeiras, a presidência do Palmeiras, o diretor de futebol do Palmeiras, o treinador do Palmeiras reagiu
com o grupo após a derrota por 3-0 lá no Equador no primeiro jogo. Como o treinador do Palmeiras cobrou os jogadores, como os jogadores do Palmeiras foram cobrados, como a diretoria do Palmeiras cobrou esses jogadores. Isso tudo é suposição, a gente nunca vai saber, como os bastidores, do que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode ver, mesmo estando de fora, mesmo olhando de longe, a gente pode perceber e fazer algumas perguntas que a gente já tem a resposta. Por exemplo, eu pergunto a vocês o seguinte: quantos jogadores do Palmeiras decisivos, que ganham 2, 3 milhões, 1 milhão, quantos jogadores decisivos estavam fora ontem da partida mais importante do ano por lesão? Quantos jogadores estavam no departamento médico do Palmeiras? Pela primeira vez, segunda, terceira, quarta vez? Quantos atacantes do Palmeiras, importantes, decisivos, estavam fora do jogo, ficaram fora do jogo por lesão de ligamento? Uma única lesão de ligamento, a mesma lesão, né? Quantos jogadores do Palmeiras estavam fora do jogo de ontem? Quantos jogadores do Palmeiras se lesionaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar e não jogaram ontem porque estavam lesionados de novo no mesmo lugar? Quantos jogadores a diretoria do Palmeiras contratou porque o jogador, ou o empresário, ou o staff do jogador é amigo do diretor de futebol? Eu acho que nenhum. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhum. Quantos jogadores o Palmeiras contratou em fim de carreira, com histórico de lesão, para vir se encostar no Brasil aqui, ganhando 1 milhão, 1,5 milhões, 2 milhões? Quantos jogadores do Palmeiras com lesão muscular, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, treinaram na chuva na véspera do jogo, como aconteceu com o Marcos Antônio? Quantos jogadores do Palmeiras ontem, que classificaram o time para a final da Libertadores, estavam com salários atrasados, com direito de imagem atrasado? Quantos? Eu tô falando tudo isso, gente, porque aqui no canal a gente tem uma postura, sempre teve uma postura de defender a instituição, né? A instituição sempre veio em primeiro lugar. A instituição sempre veio primeiro do que qualquer jogador, do que qualquer dirigente, do que qualquer ex-jogador, ídolo. A instituição sempre vem em primeiro lugar. A minha preocupação é com a instituição. Os nomes que estão lá vão e voltam, vão e somem, desaparecem, outros surgem. Infelizmente hoje na direção do São Paulo a gente tem os mesmos nomes há pelo menos 15 anos e vão continuar por aí, que eu vou falar para vocês os conchavos políticos que estão sendo feitos, um vídeo até especial falando sobre isso. Mas eu adianto para você que nada vai mudar, absolutamente nada vai mudar. A tendência que piore é muito grande, porque as pessoas que estão no São Paulo hoje, o único objetivo delas, a única preocupação delas é se perpetuar no poder. É continuar o mesmo grupo que está lá, continuar fazendo as mesmas coisas, porque eles não têm capacidade de fazer diferente e eles não têm o menor interesse de que alguma coisa mude, de que as coisas realmente façam com que o São Paulo volte a ser o gigante que sempre foi. Eu não vou ficar repetindo aqui o quanto o São Paulo foi destruído, eu não vou ficar repetindo aqui para você o quanto o São Paulo foi explorado na mão dessa gente, o quanto o São Paulo se apequenou, o quanto o São Paulo hoje é minúsculo, o quanto o São Paulo hoje é um coadjuvante do futebol brasileiro e vai permanecer assim por muito tempo. O que vai acontecer nos próximos anos, pelo que a gente está vendo, se não acontecer uma mudança estratosférica no São Paulo, e não se iluda, porque essa mudança estratosférica não vai acontecer, o São Paulo vai ser o coadjuvante que é hoje para menor, vai ser cada vez menor. O São Paulo pode ganhar um Campeonato Paulista, pode chegar numa semifinal de Libertadores, pode até ser campeão de um torneio de tiro curto, como Copa do Brasil, se acontecer um novo milagre, como aconteceu em 2023. Mas a gente não pode se iludir, e foi isso que me deixou muito entristecido, é que o São Paulo protagonista, o São Paulo gigante, o São Paulo com jogadores com vergonha na cara, com jogadores que ganham em dia, que recebem o salário em dia, com jogadores de qualidade, com jogadores preocupados em honrar a camisa que eles vestem, uma diretoria competente, idealistas que pensem primeiro no São Paulo e não no próprio umbigo, e não na própria vaidade, e não na própria soberba que o cargo pode oferecer, a gente não vai ter mais. A gente não vai ter mais. A tendência, eu falo tendência porque eu não gosto de fazer previsão, mas a tendência é que a gente veja o que aconteceu ontem com o Palmeiras e anteontem com o Flamengo, acontecer por muito mais vezes, por méritos, por capacidade, por competência. E a gente está vendo uma tendência muito grande dos outros clubes que, por enquanto, não estão se mexendo, mas isso não é um problema nosso, né? Que eles continuem atrás, que o Palmeiras e Flamengo continuem nadando de braçada no futebol brasileiro. Isso é ruim, eu acho ruim não só para nós, torcedores, né, dos outros clubes, mas é ruim para o futebol brasileiro. Só que eu acho que o mérito, a competência tem que ser aplaudido.
O mérito e a competência precisam ser enaltecidos. Quando você desmerece a competência, quando você desmerece conquistas importantes, como foi a do Flamengo na quarta-feira do Palmeiras ontem, você enaltece a incompetência, você destaca a incompetência. O meu medo do São Paulo hoje, o meu maior temor em relação ao São Paulo, é que eu vejo que alguns clubes que estão numa situação parecida ou até pior que o São Paulo já estão se mexendo para que as coisas mudem. Eu aposto com vocês que o Corinthians, por exemplo, não fica nessa situação que está por muito mais tempo. Não fica. O Corinthians não vai ficar anos vivendo o que está vivendo. Porque alguma coisa vai ser feita. A pressão que existe no Corinthians, eu não sei se é por parte só dos torcedores, sinceramente não sei. Mas acho que a mobilização que já acontece hoje no Corinthians vai fazer com que as coisas mudem lá, primeiro do que vão mudar no São Paulo. No Santos, que também é um clube que foi destruído por incompetência, por má gestão, por tudo que a gente está vendo acontecer no São Paulo, também acontecendo no Santos, eu acho que também o Santos tem muito mais possibilidade que as coisas mudem para o Santos primeiro do que mudem no São Paulo. Porque nesses clubes, eu estou pegando esses clubes especificamente, mas você pode usar outros clubes também de exemplo, nesses clubes existe uma urgência maior para que as coisas mudem. Existe uma preocupação, existe um olhar para que, diferente do que acontece no São Paulo. Hoje, se você perguntar para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para ele fazer uma análise da gestão dele, eu tenho certeza que ele vai dizer para mim e para você que a gestão dele é boa. Se você perguntar para o diretor de futebol do São Paulo, que eu não sei agora se é o tal do Carlo Magno, se é o Belmonte, não sei mais, São Paulo, se é o Dedé, ou se é o Chapecó, eu não sei quem é que manda no São Paulo, eu não sei. Mas se você perguntar para essa gente que está lá, se eles acham que a gestão deles é boa, eles vão falar que é boa. Eles não estão preocupados, eles não estão olhando para a situação, para a realidade. Eles estão vivendo num mundo paralelo. Eles estão vivendo num mundo de ilusão. Eles estão vivendo num mundo onde, eu acho mesmo isso, que eles realmente acreditam que eles são bons. Que eles realmente acreditam que eles estão fazendo um bom trabalho. E que eles realmente acreditam que eles serão capazes de tirar o São Paulo dessa situação. O que eu vou falar para vocês e para eles é que eles estão completamente enganados. O São Paulo não vai sair dessa situação. Existe hoje uma articulação política que o presidente do Conselho Deliberativo vai se unir com o Casares, que vai se unir com o Carlo Magno, que vai se unir com os conselheiros, que vai... Tudo que é feito hoje no São Paulo é feito única e exclusivamente para que essas mesmas pessoas continuem comandando o clube. Que essas mesmas pessoas continuem fazendo aquilo que elas bem entendem com o clube. Tudo no São Paulo hoje está sendo montado, está sendo construído para que nada mude. Para que as coisas continuem exatamente do jeito que elas são. E sabe o que vai acontecer com essa gente? Sabe o que vai acontecer com essa gente comandando o São Paulo? O São Paulo será cada vez menor. Como são essas pessoas? Menores, que eu digo, nas funções que elas exercem, porque eu não quero entrar no campo pessoal, eu não quero entrar na questão de caráter, eu não quero entrar nessa questão. A gente está falando de profissionais, entre aspas, que comandam aquele que já foi um dos maiores clubes do Brasil e hoje é um mero coadjuvante para menor, né? É de coadjuvante, é um clube que hoje é minúsculo, foi feito minúsculo por essa gente, e a tendência é que fique cada vez menor. Meus amigos, eu gostaria de falar uma coisa aqui. Agradecer o Barolo por esse vídeo extraordinário. Esse vídeo tem mais de 30 minutos. Quiser ver ele completo, tá lá no canal dele, se inscrevam lá. O Barolo é um São Paulino, não clubista, muito inteligente. Eu assisto quase todos os vídeos dele, tá? E são muito bons. Eu até pensei se eu traria ou não esse vídeo dele aqui pra gente reagir junto. Resolvi trazer, porque ele citou o Palmeiras e de uma forma, assim, valorizando a vitória do Palmeiras, certo? Valorizando a capacidade, a reestruturação, tipo, e se o Palmeiras está no patamar que está hoje, é porque teve mudanças, e essa mudança aconteceu lá atrás, tá? Lá desde 2014, 2013, 2014, quando o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras, e de lá pra cá, o Palmeiras mudou da água para o vinho, beleza? Barolo é super inteligente, eu sei que o vídeo tá ficando longo aqui, maior do que é de costume aqui no canal. Então, meus amigos, se você chegou até aqui, comenta aqui abaixo, cheguei até o fim, beleza? Que aí eu vou saber que você assistiu o vídeo completo. Meus amigos, clique no botão hypar, se inscreva no canal. Um abraço, avante palestra, fui!